Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para continuarmos falando sobre esse tema tão importante que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. No nosso último vídeo, nós falamos sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito, sermos controlados pelo Espírito Santo. Gálatas 5, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ação contínua em que nós devemos nos submeter à direção do Espírito Santo. Lembrando também que quanto mais cheios do Espírito, mais produziremos o fruto do Espírito, que é o amor. Hoje nós falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. O meu objetivo nesse vídeo é que você compreenda essa experiência poderosa do batismo com o Espírito Santo e busque de todo o seu coração. Em alguns momentos na Bíblia, ser cheio do Espírito e ser batizado com o Espírito se confundem. Lembrando o texto que nós citamos no último vídeo, de Atos 9:17, quando o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito, naquele mesmo momento também ele foi batizado com o Espírito Santo, quando Ananias lhe impôs as mãos sobre a cabeça. Mas é importante, em primeiro lugar, entender o que significa a palavra batismo. A palavra batismo, ela é uma palavra que vem do grego, e ela não foi traduzida para o nosso idioma, ela foi apenas transliterada. Mas a sua tradução seria o seguinte: sepultamento, imersão, mergulho. Então, a partir dessa definição, o Senhor Jesus, Ele quer que nós mergulhemos no Espírito. O texto básico da nossa mensagem está em Mateus capítulo 3, verso 11, quando João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, porém vem um maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gostaria que você atentasse para essa expressão, com batismo com fogo. Mas muito bem, a Bíblia, ela basicamente nos mostra que para sermos batizados é preciso que haja 4 elementos. Primeiro, quem batiza? A pessoa usada para fazer o batismo. Segundo, o batizando, aquele que vai receber o batismo. Terceiro, o elemento, o que é usado para o batismo. E o quarto é o propósito. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4, o povo de Israel, quando sai do Egito, eles têm uma experiência tremenda de atravessar o Mar Vermelho. O texto nos diz lá, eu gostaria até que você depois acompanhasse, que eles foram batizados na nuvem e no mar por Moisés. Então nós temos o batismo no Antigo Testamento, uma das primeiras referências sobre batismo. Quem é o batizador? Moisés. Quem são os batizandos? O povo cativo de Israel. O elemento usado? A nuvem e o mar. Qual o propósito? Fazer desse povo um povo livre, um povo abençoado, o povo da aliança que Deus fez com Abraão. Nós também temos o batismo de João Batista. Muitos confundem o batismo de João Batista com o batismo da igreja. Mas vamos lembrar que, mesmo o texto que nós já citamos, Mateus 3,11, João Batista diz: eu vos batizo com água. Com o propósito? Para o arrependimento. Então, quem era o batizador? João Batista e seus discípulos. Com qual eram os batizandos? A Judéia e toda a circunvizinhança ali da região do Jordão. Qual é o elemento usado? O Rio Jordão. Qual o propósito? Arrependimento. Nós temos também na Bíblia o batismo cristão. Depois que Jesus estabeleceu a sua igreja, ele deixou esse mandamento. Lá, vamos citar Marcos 16, 15, 16, que Jesus disse: ide, pregai o evangelho
a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo da igreja constitui basicamente com o batizador, o ministro da igreja, os batizando, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. O elemento, a água do batistério, com o propósito fazer com que essas pessoas se tornem parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus também, ela nos diz lá em 1 Coríntios 12, verso 13, que todos nós que aceitamos a Cristo fomos batizados no Espírito para formar um corpo. Em Romanos 6, verso 4, essa experiência é demonstrada da seguinte maneira, que nós somos sepultados com Ele através do batismo e ressuscitamos com Cristo também através do batismo. Então, quando uma pessoa é batizada, ela é deitada nas águas, o seu velho homem é sepultado e quando ela se levanta, uma nova pessoa ressurge, renasce em Cristo. Isso de uma maneira simbólica. É importante também observar que o batismo em si ele não salva. O batismo cristão é para aquele que crê. E por último nós temos o batismo com o Espírito Santo. Lembrando as palavras de João Batista, ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, porém veio maior do que eu. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é o batizador? Jesus Cristo. Quem são os batizandos? São todos aqueles que aceitaram a Cristo, que são novas criaturas, que nasceram de novo. Qual é o elemento? O fogo, o Espírito, né? E o fogo. Com qual propósito? Nos revestir de poder e autoridade. O texto bíblico, também em Atos capítulo 1, verso 8, um texto importante de ser aqui citado, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O propósito do batismo do Espírito Santo é nos revestir de poder. Meus queridos, a experiência do batismo com o Espírito Santo deve ser buscada. E se você crer, você com certeza receberá o batismo com o Espírito, será plenamente cheio do Espírito Santo. E eu gostaria apenas de destacar um ponto importante nessa questão, que é o fogo, batismo do Espírito com fogo. O fogo na Bíblia tem duplo sentido. O fogo muitas vezes usado para condenação, mas também usado para santificação. Usado para condenação, nós poderíamos recitar, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 19, que a Bíblia diz que Deus condenou Sodoma e Gomorra com juízo através de fogo e enxofre. Nós temos também o exemplo dos filhos de Arão, que foram consumidos pelo fogo, Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho. E o maior exemplo de fogo como juízo, como condenação, é o próprio inferno. Lá em Lucas 16, 19 a 31, na parábola de Rico e Lázaro, o rico que foi condenado ao inferno, ele pede para que o pai Abraão mande alguém que refresque a sua língua, porque ele está atormentado em fogo. É um fogo que não se apaga. Mas também o fogo é usado no sentido de purificação. E a purificação é muito importante para o processo de santificação nas nossas vidas. Vamos lembrar que nós somos santos e estamos sendo santificados a cada dia. E a experiência com o batismo com o Espírito Santo nos revela isso. Vamos lembrar também a vocação, o chamado do profeta Isaías no capítulo 6, que ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, e ele diz: eu sou um homem impuro de lábios impuros. Mas a Bíblia diz que ele foi purificado, a sua boca foi purificada com fogo, com a brasa viva do altar do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, meus amados, eu gostaria de incentivar você a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria que você cresce, que através dessa experiência você vai ser revestido cada vez mais, vai ser santificado cada vez mais.
Lamentavelmente, muitos não creem. Lamentavelmente, muitos colocam dúvida nesta questão. Mas se lembre, João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo, ele batiza. Ele usa homens, ele usa a igreja, mas é ele que opera essa obra maravilhosa na sua vida. E eu gostaria agora, então, de orar para que você se preparasse, para que você buscasse, para que você se colocasse, porque através do batismo com o Espírito Santo, você vai começar a ter um vislumbre do poder de Deus maior do que você pode pensar. O Espírito Santo nos dá poder de uma vida santa, de uma vida separada, poder de uma vida autossacrificial, para nós pagarmos o preço, não o preço de salvação, evidentemente, que foi o preço de Jesus, mas o preço de seguir os caminhos do Senhor, de ser um verdadeiro discípulo. Poder para fazer sinais e maravilhas. O Senhor Jesus quer operar sinais, maravilhas. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura no presente, Ele vai curar no futuro. Ele libertou no passado, Ele liberta no presente, Ele liberta no futuro. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele batizou no passado e Ele batiza hoje para a glória de Deus. E o Espírito Santo vai nos dar poder, meus irmãos, poder para continuarmos sempre firmes, olhando para o alvo. Então vale a pena nós estarmos buscando o Espírito Santo, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, recebermos essa marca, essa experiência, essa inundação do Espírito Santo. Apenas para nós concluirmos, para que você entenda, quando você recebe Jesus, o Espírito ele passa a habitar em você. Mas quando você é batizado no Espírito, você mergulha nas águas profundas do Espírito Santo. Então se prepare para que você tenha uma experiência poderosa a partir de agora. Amém, meus queridos? Então vamos orar no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e nós vamos agora clamar. Pai amado e Pai santo, é no nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito, pela ajuda do Espírito que nós te pedimos agora. Batiza cada um com teu Espírito. Capacita cada um, Senhor, a ser cheio, pleno da tua presença. Porque nós temos entendido, meu Deus, que o Senhor quer dar poder e autoridade. Quanto maior o frio, mais o Senhor quer nos aquecer. Quanto maior a escuridão, mais o Senhor quer nos dar luz. Então que o teu Espírito possa falar melhor em cada coração, que as minhas palavras elas se tornem fogo na vida dos teus servos, Senhor, e eu creio que todos aqui podem ser batizados, todos podem ser plenos, todos podem receber a inundação do Espírito Santo nas suas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, receba, prepare o seu coração para as grandes obras que o Senhor tem para realizar na sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, minhas queridas, meus amados, todos que estão me ouvindo, saiba de uma coisa, Jesus nos ama muito, muito. Não tem como nós dimensionarmos o amor de Deus por nós, mas uma coisa é certa, Ele deseja que todos sejam batizados com o Espírito Santo, todos se tornem verdadeiras testemunhas, e Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que vai nos capacitar. Jesus nos batiza, nos dá poder e nos dá autoridade. Então, mais uma vez eu digo a você, se prepare, busque, receba, tome posse desta bênção maravilhosa na sua vida. E eu quero pedir a você que você continue, por favor, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe este vídeo, ore por mim, pela minha esposa, pastora Roseli, pelo nosso ministério. Eu quero agradecer muito as suas orações e eu tenho certeza, meus irmãos, que o Espírito Santo tem falado poderosamente nas suas vidas, como tem falado na minha. E vai continuar fazendo esta obra. Amém, meus amados? Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que a tua vitória é a minha vitória. Levanta a cabeça, campeão, porque nós somos mais do que vencedores, cheios e plenos do Espírito Santo. Amém.